Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, alegria imensa, porque nós teremos aqui uma apresentação feita com muito amor, com muito carinho, pela Adriana Fernandes. Nós temos uma ligação muito grande com a família da Adriana, a mãe dela, que eu percebi que ela está aqui no ambiente, me deu até um abraço. A Elisa frequentou durante muitos anos a nossa casa. A irmã da Adriana, Sandra Fernandes, foi médium de psicofonia também durante muitos anos no Fonte de Esperança. Hoje se encontra trabalhando na espiritualidade. E fora vários membros aqui dessa família querida que estão aqui conosco hoje, né? E na prece de abertura dos nossos trabalhos, eu vou pedir um membro também da família Fernandes para fazer a prece inicial. Hoje o tema será o despertar do espírito sob a ótica espiritualista da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Então, uma temática muito rica. Aqueles que estudam Joana sabem quanto que ela fala para a nossa alma. E que a Adriana seja muito feliz nas suas colocações e que ela possa nos presentear com o estudo que ela realizou durante essas 2, 3 últimas semanas. Eu convido o André para que faça a prece de abertura e de imediato passe a palavra para a jovem tia dele. Que neste momento possamos nos voltar ao universo que há dentro de nós, buscando agora todos os sentimentos de amor e de fraternidade, para que possamos neste momento ampliá-los, tornando-nos um só, através do sentimento do amor, da fraternidade. Rogando ao nosso Mestre Jesus inspiração e roteiro, permissão, para iniciarmos a primeira etapa do trabalho desta noite em nossa casa, lembrando sempre que a paz, a instrução é o caminho que nos leva à melhora do Espírito. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos os presentes, os que se encontram também pela web. E é com muita alegria e confesso que um frio na barriga eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito de um ponto de vista que eu tenho já há bastante tempo. E esse livro que eu trouxe hoje para vocês aqui é só uma pequena pincelada, a pontinha do iceberg, porque Joana de Ângeles, ela é muito profunda em suas obras. Por isso que é, às vezes, um pouco difícil e complexo estudar as obras dela. Mas eu confesso aqui para vocês que eu vou trazer uma linguagem não de um psicólogo ou de uma catedrata no assunto, mas de uma pessoa que busca o conhecimento e o autoconhecimento na minha prática diária. Então, através desse contexto, eu vou passar para vocês aqui algumas reflexões. Eu nem considero como uma palestra, mas uma reflexão que a gente pode fazer diariamente em nossas vidas. E já eu trago aqui para vocês, na primeira pergunta, que por que o autodescobrimento é tão importante? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a grande maioria da população não tem a noção exata de quão importante é conhecer-se. Às vezes, fica de uma maneira superficial.
Ah, mas eu vou me conhecer em que sentido? Porque a gente tem o ego enquanto persona, que é essa pessoa que nós somos, que a gente mostra para a sociedade, e a gente tem, que a gente chama também de o eu menor e o eu maior. Então, esse eu menor, ele toma conta da nossa vida o tempo inteiro. Quanto maior o eu menor se torna, é um jogo de palavras, mas é isso que acontece, quanto maior o eu menor se torna, mais difícil e mais vazio a vida se torna. Já na introdução, ela fala que há uma imensa defasagem entre o homem tecnológico e o ser espiritual, que se apresenta desequipado de recursos para grandes enfrentamentos. Acostumou-se a crer que as conquistas profundas são secundárias, desde que se possua dinheiro, posição social, poder, elementos básicos para a aquisição do prazer, já que a felicidade não vai além de tudo quanto fere os sentidos e os sacia. Então, existe uma busca insaciável pelo ter em detrimento do ser. E esse distanciamento entre o homem tecnológico a gente pode entender hoje como o avanço da tecnologia. A gente vê aí a inteligência artificial, que hoje tem sido muito presente em nossas vidas. A gente vê também, que eu fico muito encantada, esses cientistas que conseguem detectar o pensamento. Hoje, já na evolução dos equipamentos e tecnológico, a gente vê também alguns eletrodos que conseguem detectar até o sonho. Às vezes, a inteligência artificial hoje é capaz de transformar um sonho num filme. Está muito próximo disso. Só que a ciência, sem a evolução moral, ela é estéril, diz Kardec. E aí a gente continua nessa análise. Como é que eu vou passando aqui? Deixa eu voltar aqui. Que eu sei que talvez a grande maioria que não seja espírita, não tenha esse conteúdo espírita. E aí a gente coloca uma verdade que, independente da crença ou não, é um fato de que somos seres tridimensionais. Espírito, perispírito e matéria. Só que à medida que o ser ele vai se fechando somente em um conteúdo, que é a matéria, esse vazio ele vai aumentando gradativamente, porque se perde o sentido. A gente coloca a matéria como sentido. Vamos colocar um exemplo de uma mãe que tem seus filhos, e aí ela trabalha incansavelmente em busca de adquirir recursos para cuidar dos seus filhos. E isso vai se repetindo diariamente, dia após dia, pôr do sol, a nascer do sol, e ela se pergunta qual o motivo de tudo isso. Ela não compreende, porque ela está fechada apenas em uma parte do ser, que é o ser material. Diante das tarefas diárias, todo sentido está baseado no ter, tanto na imagem pessoal, quanto em recurso material. E ao longo do tempo vai perdendo o sentido. Esse sentimento de vazio e o distanciamento da verdade proposta pelo Cristo abre portas às influências, seja no campo da matéria ou do espírito, onde na maioria das vezes levam a consequências fatais, atrasando o nosso processo de crescimento enquanto seres tridimensionais que somos. Se a gente for a um enterro e a gente olhar um corpo, um cadáver, como no dia que eu estive no enterro da minha mãe, e eu olhei aquele corpo ali no caixão, eu olhei e senti, não existe mais brilho, não existe mais vida.
Então, a parte espiritual dela já não estava mais ali. Em alguns casos até está. Só que a gente percebe, mesmo a gente não tendo um conteúdo espírita, mesmo a gente não acreditando e sendo um materialista, a lógica e a razão nos leva a crer que existe um princípio inteligente naquele corpo, em tudo que se movimenta, em tudo que é natural. Existe um princípio fundamental. E não é porque a gente não vê que a gente não precisa acreditar. Não é? Porque, na verdade, espírito, perispírito e matéria, hoje, a ciência, ela já coloca, já tem dentro da neurociência. Dentro da neurociência, ela já sabe que quando você tem um sentimento, esse sentimento, ele é, por exemplo, uma raiva, você acumula uma raiva no peito, esse sentimento, ele é registrado de forma química. E essa forma química, que eu não sei explicar tão profundamente, mas eu sei que ela vai atingir direto as células imunológicas. Então, as células imunológicas do nosso corpo, ela respeita os nossos sentimentos. E aí a gente vai desenvolvendo esse... Como é que eu vou passando esses slides? Mas não está indo. Voltando aqui. Não está indo. Setinho para o lado. Por que viver o autodescobrimento? Aí a gente já entra nessa questão da importância do autodescobrimento. Talvez desde a nossa infância, talvez não, é um fato que acontece. Desde a nossa infância, a gente aprende a olhar sempre para fora. Tudo é do lado de fora. Todas as questões, desde a sala de aula, a gente aprende que se a gente fizer da coisa certa, se eu receber um reforço positivo de outra pessoa, eu vou me sentir melhor. Ou se eu tiver uma casa boa, eu vou me sentir melhor. Ou se eu tiver um amigo para me falar que eu sou uma pessoa boa, eu vou me sentir melhor. Então, a gente vem aprendendo desde a infância que os fatores externos é que fazem a gente ser pessoas melhores. E a gente vai desconectando o ser essencial do ser espiritual, que, na verdade, esse é o grande elo que a gente precisa entender. O autodescobrimento não é algo para ser compreendido, e sim vivenciado, num processo diário de reflexão. Primeiro na esfera mental, com análises periódicas e perguntas a respeito dos sentimentos e atitudes que nos tornam quem somos, e o motivo real de estarmos aqui. E aí vem uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, e a gente entendendo já dentro da doutrina espírita a importância desse livro, e quem trouxe as respostas, que foram espíritos de alta hierarquia, que vieram para nos orientar e nos conscientizar desse plano espiritual. Então, ele fez uma pergunta que, talvez, se a gente levasse para a vida inteira essa pergunta, evitaríamos muitos males na nossa vida. Qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. E no livro dos Espíritos, eles falam que um sábio da antiguidade que disse. Então, vem de uma filosofia já trazida por Sócrates para a gente compreender que não há outro caminho. Jesus fala, o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Só que, muitas vezes, se a gente não tiver um autoconhecimento, a gente pratica a caridade por um meio egóico.
tentando mostrar para alguém que eu faço bem, ou tentando preencher um vazio, doando para alguém um tempo que eu tenho. E acaba que mesmo você praticando a caridade, mesmo você fazendo o bem, você não preenche esse vazio dentro de você. Desculpa, gente. Ele não vai. Deixa eu colocar aqui. Vamos indo assim mesmo. E aí eu trago para vocês uma consequência desse afastamento de si mesmo, que é a Jung traz para a gente como alienação do self. Quando o ego, que é a nossa consciência, se afasta do self, que é a nossa totalidade psíquica, gera uma sensação de vazio ou falta de sentido. Hoje eu estava conversando com uma grande amiga minha, uma amiga muito querida, e que ela tem muito sucesso. Ela tem um trabalho estável, ela tem um bom salário, ela tem uma família que ela ama muito, uma filha, só que ela tem tido crises existenciais de sentido, porque muitas vezes ela não entende, ela não vê sentido na vida. E aí é como se ela estivesse fazendo esse distanciamento do ser essencial dela, do espírito, e assim como a gente faz também muitas vezes, através da robotização, a globalização, as programações pelos meandros da internet, a desumanização dos sentimentos, objetivando a conquista dos patamares e do poder da glória, e do prazer que conspira dolorosamente contra o ser essencial, que se reveste da estrutura física, a fim de desempenhar o ministério da evolução, com efeito inevitável a glórias da mente e o abismo inevitável de sombras do sentimento. E aí eu vou citar um exemplo aqui para vocês, já vou colocar um slide aqui, que Arnaldo já fez a apresentação. Essa é minha irmã e essa é minha mãe. E eu pedi permissão para ela, talvez Arnaldo tenha até sentido a presença delas, e eu também sinto muito forte a presença delas, porque é um caso muito interessante, de muito aprendizado, que fez com que a minha vida, de certa forma, mudasse para melhor, porque foi um caso muito, muito forte. Sandra, desde muito nova, ela era uma médium muito ostensiva. Ela tinha uma mediunidade na parte da psicofonia, de intuição, ela via, ela sonhava, ela dizia que sonhava muito comigo, falando com ela e brigando com ela no sonho. E às vezes eu chegava para ela assim, às vezes a gente ia almoçar juntos, e aí ela falava assim: Adriana, para de vir nos meus sonhos e brigar comigo, porque ela, apesar de ter essa mediunidade, ela foi se distanciando do ser essencial, da parte psicológica dela, e foi se envolvendo muito nos quereres da matéria, dessas satisfações ilusórias, né? E aí a gente entende que nós somos responsáveis. E tudo que acontece aqui, nesse ambiente que a gente vive, nessa encarnação que a gente está, é uma lição. Só que é uma lição se a gente se posicionar dessa forma, no entendimento positivo das coisas que acontecem.
Então, ela veio nesse desenvolvimento mediúnico, e quando a gente começou a frequentar o centro do Arnaldo, lá em Sobradinho, já há muitos e muitos anos atrás, ali há mais de 20 anos atrás, a gente participou de uma sessão mediúnica, onde a gente viu que ela tinha um obsessor de muito tempo atrás e que ele tinha um ódio enraizado muito grande. E esse ódio, ele era advindo de um casamento que eles tiveram, e ele tinha muito recurso. E ele morreu de tuberculose. Então, isso foi bem já no começo dos nossos trabalhos na Casa Espírita, lá em Sobradinho. E aí a gente descobriu isso, e ainda assim, ela teve vários alertas a respeito dessa obsessão, que se tornou de uma obsessão simples a uma obsessão grave, pelo comportamento e pela forma como ela estava conduzindo a vida dela. E em 2008, ela teve um câncer de mama. E esse câncer de mama, ele veio como um alerta, para que ela repensasse a respeito da conduta que ela estava tendo, do direcionamento que ela estava dando para a vida dela. E André, eu nunca esqueci, a gente estava num ambiente, numa lanchonete, conversando, e o André, muito novo, ele falou para ela assim, olha, você tem uma moratória de 2 anos para você rever as suas ações, para você aproveitar. E isso foi muito impactante para mim, eu nunca esqueci. E desde então eu ficava tentando trazê-la de volta. E depois desse câncer, ela passou 1 ano frequentando aqui os trabalhos de forma bem disciplinada. E quando foi em 2010, porque a obsessão, ela chega na nossa vida de uma forma muito sutil. Ela não é como a gente compreende nos livros, porque vai chegar o espírito e ele vai se manifestar de uma forma muito agressiva e vai conduzir o seu caminho de uma forma que você seja uma marionete. Não é assim que funciona. São escolhas que nós fazemos, nós somos responsáveis. Então, linkando com esse entendimento de autoconhecimento, a partir do momento que você entra num processo de autodescobrimento, você entende que que a atitude que você tem é realmente sua. E não é uma influência de ou espírito ou até mesmo de um encarnado. E aí ela foi se deixando envolver por esse processo obsessivo, que era simples, e foi levando ela a ir para bares, a ter um casamento um pouco mais desajustado. Por quê? Porque existia uma raiva que ela tinha, mas potencializada por uma raiva de um espírito que não tinha o perdão. E aí ela foi desenvolvendo essa obsessão, e essa obsessão ela se tornou uma subjugação, onde no final ela não conseguia mais levantar da cama. E eu me lembro no hospital que eu estava sentada com ela, e ela falava assim, Adriana, ele está falando aqui que eu não vou mais sobreviver, que ele conseguiu. E eu falava, e assim, eu tentando acalmá-la, mas dentro desse processo de subjugação, eu me fiz uma pergunta: por que será que Deus permite a gente não tendo conhecimento, né? Vamos colocar que ela não fosse uma espírita, que ela fosse uma pessoa que não acredita em Deus ou que não acredita na parte do espírito. Por que existe essa permissão para que isso aconteça? Na realidade, é uma permissão que a própria pessoa dá. Não é uma responsabilidade do céu
não é uma responsabilidade do espírito, porque a partir do momento que a gente não se conhece, a gente não entra nesse processo de ligação, de individuação entre o que é matéria e o que é espírito, que a gente não compreende que somos tridimensionais, a gente abre o campo. E aí vem a alienação do self, né? Como foi falado aqui para vocês. E aí algumas consequências dessa alienação, eu vou colocar aqui de uma forma mais contextualizada para vocês entenderem um pouco melhor. A alienação entendida como afastamento da consciência espiritual e a perda do autodomínio em favor de ilusões materiais ou influências negativas gera consequências profundas no indivíduo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, favorecendo a obsessão. A obsessão na perspectiva espírita pode manifestar-se em diferentes graus e tipos, sendo a obsessão simples, a fascinação e a subjugação as mais comuns. A obsessão grave é uma prisão de almas, tanto para o obsessor quanto para o obsediado. Só o amor pode quebrar esses grilhões. Eu não tenho notícias mais desse espírito, mas eu tenho notícias da minha irmã e da minha mãe. Então, por mais que a gente tenha o sofrimento e a gente tenha essa dificuldade aqui na Terra, se não tivermos a consciência de que Deus, de que o Criador, ele nos brinda todos os dias com o conhecimento, com o autoconhecimento, talvez a gente se perca nesse caminho. E aí a gente vem aqui com o distanciamento do eu profundo. Características do campo mental. Visão negativa de si mesmo. Então, ela tinha muito essa visão negativa. Eu lembro que ela chorava, eu escutava às vezes ela chorando no banheiro, porque a gente tinha uma casa muito simples de madeira, e o banheiro ficava do lado de fora. E às vezes a gente, criança, brincando ali do lado de fora, e o banheiro ali, eu ouvia ela chorando e falava muito que ninguém gostava dela. Ninguém gosta de mim. Então, a gente começa a desacreditar de nós mesmos. E se a gente não tem o controle sobre nós, outros terão, seja encarnado ou desencarnado. Não aceitação da tarefa espiritual através da mediunidade ativa. Então, ela teve essa resistência do trabalho, e não precisava ser um trabalho dentro da casa espírita, mas um trabalho que dignificasse a experiência dela aqui na Terra, o porquê ela estava aqui, o porquê nós estamos aqui. Então, quando existe esse distanciamento do eu profundo, que é o self, o espírito, nós abrimos campos para que isso aconteça. Com o passar do tempo, e de forma sutil, foi se criando uma sintonia mental e afinidade, através da ligação fluídica, que culminou no processo de dominação, criando uma simbiose espiritual em que o obsessor passou a controlar parcialmente, gerando esgotamento energético e posterior desencarne. Foi um desencarne muito, muito doloroso para nós, naquele momento. E quando ela começou a despertar a consciência que estávamos em casa, na casa da minha mãe, eu, Arnaldo, e ela deitada na cama, e ela olhou para o Arnaldo e falou assim: Arnaldo, eu vou parar de beber. Se a Adriana conseguiu, eu também consigo. Só que ela não teve tempo. Ela não teve tempo para desfrutar dessa decisão.
quando ela começou a despertar, porque a dor traz isso para nós. E muitas vezes a gente não entende o motivo da dor. E a dor é como um despertamento. Na passagem de Jesus, quando ele teve, na última ceia, que ele teve uma conversa com os apóstolos, e estavam os 12 e ele no centro, e aí ele foi falando sobre o que iria acontecer com ele. E os 12 apóstolos estiveram com ele durante 3 anos. E foi muito difícil para eles, por causa da própria falta de conhecimento que eles tinham sobre si mesmo, de entender qual que era a mensagem que Jesus queria passar para eles. Então, Jesus falou para Pedro, falou assim, olha, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, muito firmemente, falou para ele que jamais ele faria aquilo. Eu não vou fazer isso. Eu vou morrer com você. E Jesus olhou para ele e falou, você não só não vai morrer, como você vai me negar. E naquele momento que Jesus estava ali, Pedro, a gente só olha para o momento em que Pedro negou pela falha que ele teve naquele momento, porque ele não se conhecia. E mesmo ele vendo tudo que Jesus tinha feito, ele não conseguiu se ver como um traidor naquele momento, né? Como um que não seguiria o mestre. Ele não conseguiu se conhecer naquele momento. Naquele momento, não. Mas depois da crucificação, Pedro foi crucificado também de cabeça para baixo. Ele, naquele momento ali, não tinha a capacidade de assumir a fé dele pelo Cristo. Ele precisava passar todos os apóstolos, porque eu não entendia, até o momento que eu vi a cena, e me veio uma reflexão. Por que Jesus foi crucificado? A gente entende que foi pela nossa imperfeição. Mas porque foi de uma forma tão drástica, tão dolorosa e tão sofrida. Quando eu vi, me veio um entendimento naquele momento de que nós só acreditamos, nós só conseguimos fazer uma transformação real quando existe uma dor profunda. Infelizmente, todos os apóstolos foram fiéis ao Cristo após a crucificação, após ele voltar, após o sofrimento dele. Antes disso, eles não conseguiram ainda, mas foram se desenvolvendo. E nós também temos essa dificuldade. E o processo de autodescobrimento, eu entendo como sendo o nosso alívio. E como que a gente pode fazer esse processo? Todos os dias, em pequenos atos. Quando eu assisto um noticiário na TV e vejo uma notícia dessas trágicas que acontecem, o irmão mata uma irmã, mãe que abandona filho na lixeira, eu me coloco com uma empatia no sentido de o nível que eu estou aqui, porque nós estamos no mesmo barco e ninguém pode dizer que não faria certa coisa por um filho, que não roubaria ou que não mataria. E o processo de autodescobrimento, ele vai trazendo vai descortinando essas sombras em nós, porque nós temos muitas sombras, e nós temos a dificuldade de identificá-las e aceitá-las enquanto verdade. Esse posicionamento de autodescobrimento, ele é muito difícil para a grande maioria, porque a gente entra em contato com conteúdos nossos que a gente não quer acessar. E o que acaba se fazendo, na grande maioria das vezes, é apontando para fora. E vocês podem começar a observar
os comentários que nós fazemos a respeito das outras pessoas. Se fizermos um pequeno exercício de análise de comentários que fazemos a respeito de outras pessoas, seja na TV, seja próximo, nós vamos começar a nos conhecer cada vez mais. E eu sei que é um processo muito difícil, mas que é extremamente necessário, porque sem ele não existe a felicidade e a paz interior. E nesse livro, a Joana fala sobre um dínamo, que é um embrião que tem em todos nós, que é a vontade. A vontade, ela só vai desabrochar em nós se fizermos exercícios diários. E eu vou falar para vocês e aconselhar que leiam esse livro. Ele não tem uma linguagem tão difícil, mas nesse livro ela dá instruções e exercícios para que a gente faça o exercício da vontade. A vontade de ser melhor, né? Falando para vocês que não era uma palestra, era mais uma conversa, um ponto de vista, uma forma de pensar. Talvez eu não tenha a profundidade e a dialética aqui de muitos palestrantes, mas eu tenho no coração uma boa intenção de trazer para vocês um conteúdo de reforma íntima, que é o que a doutrina espírita traz para nós. E mesmo que não tenhamos algumas pessoas não tenham conhecimento da doutrina de forma profunda, existe uma necessidade de preencher o vazio. E esse vazio, ele só vai ser preenchido com conteúdos internos. Nunca vai ser de fora para dentro. E todos os desafios que a gente tem na nossa vida, todos eles, é sempre uma luta. Isso são palavras de Joana. É uma luta com a gente mesma. É um inimigo interno, não é um inimigo de fora. Quando a gente se projeta no outro, quando a gente tenta descobrir, igual hoje, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, mas a minha mente está pensando que cada um de vocês está projetando, está a respeito do que eu estou falando, entendeu? Sabe, uma autocobrança. A gente se coloca para baixo. Tem uma filósofa que ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que ela fala que quando a gente está nesse nível de consciência e quer subir para esse, tem uma resistência muito grande. Vem uma artilharia pesada, porque a gente quer subir o nosso nível de consciência. Agora, quando a gente quer descer, é muito fácil. Então, a porta estreita é o caminho que vai levar a gente para a nossa paz, para o nosso preenchimento. E a conclusão é que o despertar, ele é contínuo, é um passo de cada vez. Amor, paz e luz. Reforma íntima, ela liberta o espírito. Emocionante. Foi um momento inesquecível em que, com palavras amorosas, com conhecimento adquirido, a doutrina dos espíritos, ela pôde vincular o despertar do espírito à trajetória de sua família, trazendo aqui o exemplo de sua irmã, que desencarnou numa situação de muita dificuldade. E essa própria irmã está aqui. Eu pude perceber tanto a presença dela quanto da mãe. E a irmã permitiu que o seu caso fosse relatado como um exemplo do processo obsessivo que pode levar uma pessoa a óbito ainda jovem. Quantos anos?
A Sandra tinha 39 anos, trabalhou pelo menos uns 2 anos conosco, com Fonte de Esperança, e uma pessoa que deixou saudades, e uma pessoa que certamente, se tivesse superado todo esse processo, estaria conosco até hoje. Agradeço a Adriana a sensibilidade de poder ter trazido um exemplo que eu mesmo tive a oportunidade de vivenciar junto aos seus entes queridos, um exemplo marcante, porque é o exemplo que arrasta, é o exemplo que fica, é o exemplo que edifica, que nos faz enxergar que podemos chegar mais longe através do que ela muito bem expôs hoje, na noite de hoje, do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, como dizia Sócrates, uma frase que ele pegou do frontispício do oráculo de Delfos. Nós faremos uma prece de encerramento, agradecendo mais uma vez este momento único, emocionante, dessa palestra feita pela Adriana, que certamente já estará convidada para dezenas de outras palestras mais à frente, porque quando uma pessoa se sai tão bem, a gente já não deixa mais escapar. Senhor Jesus, obrigado por mais essa noite, por todos aqueles que aqui se encontram presencialmente, por aqueles que remotamente estão sintonizados conosco, pela espiritualidade superior, pelos nossos entes queridos, que aqui estão também em sintonia com este trabalho edificante voltado ao bem comum, ao bem de todos, ao nosso bem individual. Temos aqui pessoas que estão com os pais em UTI, que podem falecer a qualquer momento, e que mesmo aqui, mesmo assim, aqui vieram em busca de alento, em busca de fortalecer a sua fé, porque nós sabemos que é inevitável que mais cedo ou mais tarde os nossos entes queridos possam partir, como também chegará o nosso momento, e que possamos viver bem para desencarnar bem, para poder continuar nossa trajetória no mundo espiritual, contribuindo para a melhoria da sociedade e da nossa própria melhoria. Obrigado, Senhor, por essa luz que nos ilumina, pela palestra edificante da noite de hoje. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Jesus. A nossa Mãe Maria Santíssima. Graças a Deus. Peço a permissão para encerrarmos a transmissão à distância, agradecendo a todos aqueles que estiveram em sintonia conosco na primeira parte das atividades do nosso trabalho. Boa noite.